casa do Senhor, prestando culto ao Senhor e dando continuidade, peço que abram suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Confiado que todos já acharam, diz assim a palavra do Senhor: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém. Irmãos, nós precisamos entender que todo trabalho que é feito para Deus, ele é passivo de oposição. Se é obra divina, ela é atacada por homens, por demônios, por forças internas e por forças externas. E o objetivo da oposição à obra do Senhor é para tentar impedir que ela seja realizada. E as duas principais estratégias da oposição são, primeiro, desvalorizar a obra que está sendo feita, ou então desvalorizar os obreiros que estão envolvidos, que estão trabalhando na obra. Nós sabemos que no seu ministério, Paulo ele sempre foi muito atacado, tanto pelos descrentes como também pelos crentes. Ele era acusado
acusado de ser um apóstolo sem credencial. E os seus opositores, eles justamente atacavam o caráter de Paulo e as motivações ministeriais de Paulo. Porém, em vez de Paulo se abater com aquilo que ele não tinha, né? Paulo, ele se alegrava com aquilo que estava à sua disposição. Sendo assim, a mensagem desta noite que eu quero trazer é sobre o tema: não entregamos os pombos. E neste capítulo que nós lemos aqui, nós podemos perceber Paulo aqui se defendendo, usando 3 argumentos. O primeiro argumento que Paulo usa, ele diz assim: temos um ministério glorioso, dos versos 1 até o verso 6. E no verso 1, Paulo diz justamente o seguinte: Paulo diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo que tendo este ministério. Mas que ministério é este? Qual é esse ministério de Paulo? E o texto diz que é um ministério glorioso, que produz vida e não morte, que justifica e não condena, que é permanente e não é temporário, e é segundo a misericórdia de Deus e não por mérito de homens. O texto também diz que não é distorcendo, não é adulterando a palavra de Deus para agradar aqueles que ouvem ou para alcançar popularidade, para que todos gostem dele. Mas Paulo se preocupava com o conteúdo do Evangelho. O conteúdo do Evangelho é Jesus. Ele é o conteúdo, ele é a luz do mundo. Porém, este Evangelho, que é a luz, esse Evangelho da luz que é pregado, ele ficou oculto, mas oculto para aqueles que estavam mortos espiritualmente, aqueles que estavam morrendo espiritualmente. Quem são esses? Eram aquelas pessoas incrédulas que rejeitavam conscientemente o Evangelho de Cristo. E é interessante lembrar que rejeitavam conscientemente o Evangelho de Cristo. Irmãos, os que estão perdidos não são capazes de entender o Evangelho. Estas pessoas, elas estão percorrendo tranquilamente o caminho da perdição, estão andando no caminho como se estivesse tudo bem. E infelizmente a ação do diabo mantém essas pessoas, os incrédulos, nas trevas, impedindo que eles possam ver a luz do Evangelho. Mas o verso 5 diz que, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, ele prega Jesus. Ele não estava preocupado em pregar a si mesmo. Ele proclama Jesus como Senhor. Ele serve a Deus por amor. Da mesma forma que um escravo, quando liberto, muitas vezes ele permanecia com o seu Senhor e servia a ele por amor, porque ele já estava livre. Paulo também servia a Deus da mesma forma, uma vez que agora ele não era mais escravo, ele era livre e servia o Senhor com amor. A maneira de nós encararmos o ministério, e aqui eu falo do ministério pessoal, o ministério de cada um, ajuda a determinar a maneira de cumpri-lo. Se nós consideramos o nosso serviço para Cristo um fardo, que não é um privilégio, então nós trabalharemos como escravos cativos, e faremos apenas o que é absolutamente necessário, apenas aquilo que nos é mandado. É Deus quem ordena o conhecimento da luz. O verso 6 diz: das trevas resplandecerá a luz. O Deus que ordenou luz à criação, ordena também que haja luz nos corações que estão em trevas, que estão nas trevas do pecado. A conversão, amados, é sair das trevas para a luz. A conversão é nós sermos transportados do império das trevas para o reino da luz. Você já percebeu o que acontece quando falamos de Cristo para algum pecador?
a luz, ela começa a resplandecer. E Paulo então compara a conversão à criação, descrita lá em Gênesis capítulo 1, verso 3. Como a terra, lá em Gênesis 1, 2, o pecador ele encontra-se vazio e sem forma. Mas quando ele crê em Cristo, ele torna-se nova criatura. Então Deus começa então a formar, a preencher a sua vida. Preenche a vida da pessoa que crê em Cristo. E ele passa então a produzir, a dar frutos para o Senhor. A ordem expressa de Deus, haja luz, faz nova todas as coisas. O segundo argumento que nós podemos, que Paulo usou para se defender neste capítulo, ele diz no verso 7 ao verso 12, que temos um tesouro valioso. Paulo sai da glória da criação e passa à humildade do vaso de barro. E ele ilustra então a conversão usando a imagem de um vaso que guarda um tesouro. Qual de nós guardaria um tesouro no vaso? Num vaso de barro, num vaso que é frágil, que pode cair e quebrar. O cristão, queridos, nós somos apenas um vaso. É o tesouro dentro do vaso que dá o valor. O nosso valor é pelo tesouro que existe dentro de nós. O Evangelho é um tesouro valiosíssimo. Conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo é achar um tesouro escondido ou uma pérola de grande valor, conforme diz lá em Mateus capítulo 13, que do verso 44 ao verso 46, ali fala de duas parábolas. Primeiro, a parábola do tesouro escondido, e logo em seguida fala da parábola da pérola de grande valor. Então, quando nós temos esse evangelho, nós temos o evangelho guardado em nós, vasos de barro, é possuir a maior riqueza dessa vida. Deus, ele guarda, ele esconde esse tesouro em vasos de barro. O vaso, tal como o nosso corpo, ele é feito de barro, ele é feito de pó, do pó da terra. A ideia então é que o tesouro valioso, ele é guardado em vasos frágeis e sem valor. Por que Deus faz isso? Deus faz isso para revelar a essência do seu poder, para demonstrar o seu poder extraordinário. Porém, o mais importante sobre o vaso é que esse vaso precisa ser limpo, precisa estar vazio, precisa estar disponível para o serviço, disponível para servir o seu Senhor. Cada um de nós deve procurar se tornar um vaso para a honra, santificado e útil para o seu dono, estando preparado para toda boa obra, como diz 2 Timóteo capítulo 2, verso 21. Somos vasos para que Deus nos use. Somos vasos frágeis, de barro, para que possamos depender do poder de Deus e não sermos soberbos em nossas próprias forças. É preciso nós nos concentrarmos no tesouro, não em nós, não no vaso, mas precisamos estar concentrados, firmados no tesouro que existe dentro do vaso. Paulo, ele não tinha medo dos sofrimentos, Paulo não tinha medo das tribulações. Por que ele não tinha medo? Porque ele sabia que Deus guardaria o vaso, enquanto este vaso guardasse o tesouro. E assim como nós devemos nos concentrar no tesouro e não no vaso, nós também devemos nos concentrar no Mestre e não em nós mesmos. Porque se nós sofremos, é por amor a Jesus. Se nós morremos, se nós mortificamos o nosso eu, se nós morremos para nós mesmos, é para que a vida de Cristo seja revelada em nós. Se nós passamos por tribulações, é para que Cristo seja glorificado com as nossas lutas e com as nossas vitórias. Saibam, queridos, que mesmo servindo a Cristo,
a morte vai chegar para todos nós, mas o que nós ensinamos, o que nós pregamos, vai operar na vida dos que estiverem vivos. Seremos vasos de honra nas mãos do Senhor, cheios do precioso tesouro do Evangelho, ou seremos nada, seremos vasos vazios, sem utilidades para o nosso Senhor. E como fazer isso? Como sermos vasos de honra? E o terceiro argumento então nos diz: nós seremos isso, o vaso de honra, exercitando uma fé confiante. É o que nós vemos do verso 13 até o verso 15. Paulo suportava e Paulo vencia todo o sofrimento pela fé. Paulo sabia, Paulo tinha certeza que Deus sempre o conduzia em vitória. A verdadeira fé, a fé que é confiante, ela tem um fundamento na palavra de Deus. O fundamento da fé é a verdade bíblica. A pregação da fé é o anúncio da palavra de Deus. Quando nós lemos lá no verso 3, a expressão espírito de fé, isso significa uma atitude, uma perspectiva, um olhar de fé. Porque o verdadeiro testemunho de Deus se baseia na fé em Deus. A fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode quebrantar um coração incrédulo. E quais eram as certezas que Paulo tinha por causa da sua fé? O verso 14 nos diz que ele estava certo da vitória final. O verso 14 nos diz então: sabemos que aqueles que ressuscitou, o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Se Jesus venceu a morte, queridos, o último inimigo, por que nós devemos temer qualquer outra coisa? Nós somos seres humanos, somos falhos, nós fazemos de tudo para entender o sentido da morte, se preparar para essa morte, mas nós não conseguimos fazer isso. E sabe que uma pessoa só está preparada para a morte, ela só está preparada para viver quando também ela está preparada para morrer. A mensagem jubilosa da igreja primitiva era a vitória de Cristo sobre a morte, e nós precisamos voltar a nossa atenção para essa vitoriosa notícia, para essa vitoriosa mensagem. A morte é o grande divisor, mas em Cristo nós temos a certeza de que o seu povo será reunido em sua presença. Qual era a outra certeza que Paulo tinha por causa da fé? O verso 15 nos diz então: e ele morreu, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Ele estava certo que Deus seria glorificado. E de que maneira que Deus é glorificado em nossas tribulações? Quando Ele nos concede graça abundante, que precisamos para manter a alegria, as forças, mesmo diante das dificuldades. Irmãs, Deus não desperdiça os sofrimentos na vida dos seus filhos. Todas as coisas boas, todas as coisas ruins existem por amor dos eleitos. É através do sofrimento que a graça é multiplicada, que a gratidão é gerada e que a glória de Deus é promovida. Tudo que começa com a graça conduz à glória. O Salmo 84, verso 11 diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Outra certeza que Paulo tinha, que era resultado da sua fé,
ele estava certo de que suas tribulações cooperariam para o seu bem. Verso 16 e 17 diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Amém. Não desfalecemos. Este é o testemunho confiante de Paulo, lá no verso 1. Queridos, quando nós pensamos em todas as provações físicas que Paulo suportou, nós podemos então entender, e isso não deve nos causar admiração quando Paulo escreve assim. Como cristãos, nós devemos viver um dia de cada vez. Nenhuma pessoa no mundo, nem a mais rica do mundo, nem a mais importante, consegue viver 2 dias de uma vez só. Deus que nos dá a força necessária que nós precisamos, de acordo com o que cada dia exige de nós. E quando nós aprendemos a viver um dia de cada vez, certos, confiantes nos cuidados de Deus, e que Ele nos dá graça quando precisamos, então nós podemos sentir o alívio devido às pressões da vida. Quando nós vivemos pela fé em Cristo, nós adquirimos um olhar correto dos sofrimentos e das provas, e descobrimos que as provações, na verdade, trabalham a seu favor, como diz Romanos capítulo 8, verso 18. Nós precisamos desse espírito de fé que Paulo fala aqui no verso 13. As provações, elas na verdade trabalham a nosso favor. E no verso 8 então, ele estava certo de que o mundo invisível era real. O verso 18 nos diz então: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Queridos, se nós olhássemos para o mundo, para este mundo visível, da maneira que Deus quer que nós olhemos, jamais nos sentiríamos atraídos pelo que este mundo oferece. As coisas desse mundo, elas parecem tão reais, porque nós podemos vê-las, nós podemos senti-las, mas ao mesmo tempo que elas são tão reais, elas são temporárias, porque elas estão condenadas a desaparecer. Somente as coisas eternas da vida espiritual, estas permanecerão. Como é que eu posso olhar o que é invisível? A única forma de nós olharmos o que é invisível é pela fé, quando nós lemos a palavra de Deus. Porque nós nunca vimos Cristo. Nenhum de nós aqui viu Cristo. Nenhum de nós também aqui viu o céu espiritual. No entanto, nós sabemos que são reais, porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Então, toda a esperança cristã no invisível, toda a nossa esperança cristã, ela está naquilo que nós não podemos ver, ela está nas coisas eternas, espirituais. E é evidente que o mundo perdido pensa que nós somos estranhos. Na verdade, o mundo que está perdido nos chama de loucos, porque nós insistimos numa realidade de um mundo invisível, um mundo de bênçãos espirituais que aqueles que estão perdidos não podem ver, não conseguem ver e nem acreditam. Os cristãos, no entanto, estão dispostos a viver de acordo com os valores eternos, não com aquilo que tem valor temporário. Nossas vidas, irmãs, não são produtos de supermercado que mudam de preço constantemente, ou para cima ou para baixo. O nosso valor é eterno. O nosso valor foi pago na eternidade. Era essa a certeza que
permitia a Paulo não temer o sofrimento, que permitia a Paulo não temer as tribulações, que permitia a Paulo não temer os perigos. Isso não significava que Paulo ele se colocava em situação de risco desnecessário, tentando o Senhor, mas que Paulo estava disposto até mesmo a perder a sua vida pelo amor de Cristo e pelo amor do Evangelho. Paulo caminhava pela fé, não de acordo com o que podia ver, olhava para as coisas eternas e invisíveis, não para aquilo que era temporal, aquilo que ele podia ver, mas que era finito. Para Paulo, o céu não era apenas um destino, mas era a motivação da sua vida. Paulo vivia porque ele queria, ele tinha certeza que ele ia para o céu e ele queria estar no céu. Como os heróis da fé, lá em Hebreus 11, ele olhava para a cidade celestial, conduzia a vida de acordo com os valores eternos, não com os valores deste mundo. Concluindo, queridos, quando nós relemos 2 Coríntios, nós podemos ver como Paulo tinha coragem para enfrentar os conflitos sem perder o ânimo. Tinha um ministério glorioso, esse ministério transformava vidas. Tinha um tesouro valioso dentro do vaso de barro, que era ele mesmo, que era o seu próprio corpo, e desejava compartilhar esse tesouro com o mundo caído. Paulo tinha fé que vencia o medo e uma esperança que era tanto um destino quanto uma motivação: o céu, a eternidade. Por isso, não é de se admirar quando nós vemos Paulo declarando lá em Romanos 8:37, que diz: somos mais que vencedores. E nós, irmãos? Partindo do momento de aplicação, e nós, irmãos? O que é que nos falta para não nos entregarmos diante das situações que são contrárias a nós? O que é que falta para nós não nos entregarmos diante das provas, das tribulações, das perseguições, do desânimo, das dúvidas? Será que Paulo tinha mais do amor, da graça, da misericórdia, do sustento de Deus do que nós? Será que Paulo era o filho mais amado do que nós somos em Cristo? Com certeza não, de forma alguma, porque o mesmo amor, a mesma graça, a mesma misericórdia que alcançou Paulo, nos alcançou também por meio de Cristo. Então, se Paulo tinha na sua fé, na palavra de Deus, na sua confiança, na sua esperança, ele tinha forças para enfrentar todas as circunstâncias, confiando no céu, que era a sua motivação. Nós também podemos ter, nós também podemos viver assim. Saibam, queridos, e tenham certeza, tenham confiança, tenham esperança, que todo que crê em Jesus Cristo tem esses mesmos bens maravilhosos, e por meio deles pode encontrar coragem para enfrentar todas as circunstâncias e não entregarmos os pombos. Que o Senhor continue nos abençoando, e a Ele, tão somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor.